Fala galera, nós estamos aqui em mais um episódio de StarCast e é muito bom estar com você. Oi Fabrício. Fala, Maísa! E aí? bem? Tudo bem, graças a Deus. Tô ótima. E tô muito ansiosa por esse episódio. Mais um, né, mãe? Mais um, e aí já encerrando quase esse ano, né? Já estamos aí pertinho do Natal e virada do ano. Como passou rápido, né, Fabrício? Estamos chegando no fim do ano aí, vamos aprender um pouco mais hoje aqui com os doutores. Tem certeza. bastante doutores que chegaram aqui já. Você viu? E a galera tem pedido doutores aqui da nossa cidade, porque o pessoal quer saber da história de vida, trajetória e como que é, né, que eles trabalham, como que funciona. Então, nós trouxemos mais um convidado especial para vocês. Mas antes de apresentar quem é esse convidado, o que a gente não pode deixar de pedir, Fabrício? Por Olha aí, galera, vamos se inscrever no nosso canal da StarCast aí, inscreve aí, tá? StarCast, inscreve no canal e ativa o sininho aí e acompanha a gente nas redes sociais. Também no nosso Instagram, da StarCast, tá? verdade, lá você vai ficar StarCast sabendo é- tudo, tá? É Não isso aí. perde. Não perde os cortes que tá muito 10, hein? É verdade. Então vamos para o nosso convidado? Gente, o nosso convidado ele é formado em odontologia, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial e implantodontia. Uau! Nossa, um vocabulário, a especialidade dele. Você entende o que é isso? Já deixei logo pra Maísa falar, gente, porque olha, eu acho que ia enrolar um pouquinho pra falar. Mas... O inglês, porque o assunto hoje, gente, tá interessante. Com vocês. Dr. Maico Rodrigues. Muito obrigado pela oportunidade. Olha aí, Que bom estar com você aqui no StarCast, doutor. Estávamos muito ansiosos pela tua presença. rapaz, é difícil marcar com ele, hein? Nós estamos sendo Corrido. privilegiados de ter um doutor aqui, porque olha, Honrado estamos. Não só nós, a galera que nos acompanha também já estavam pedindo para trazer você, doutor. E aí, ó, nós trouxemos. Não decepcionados. Vai, não vai. Porque não vai decepcionar, porque eu vou representar a galera, vou perguntar tudo, gente. diz a Maísa que vai, ó, sugar aqui. Hoje. Mas, gente, na verdade, a ideia de trazer os convidados aqui, doutor, é para justamente contar um pouco de vida, da trajetória. Às vezes você tem os pacientes, só conhece o doutor Maico, mas como que foi até chegar, né, nessa especialização? Como que foi essa trajetória? E é isso que nós vamos conversar hoje, né, Fabrício? E Maico sem N. Importante, tá? Importante frisar que não tem o M nem o N no final. É um nome diferente, Diferenciado. especial, único, né? É Alta Floresta. A floresta. Então vamos pro papo? Bom, doutor, a gente precisa começar sabendo quem é, antes de doutor, Maico. Fala pra nós quem é o Maico Rodrigues. Sou do interior de Goiás, né? Sempre fui vislumbrado pela área da saúde, né? Sempre busquei e era um sonho essa ser um cirurgião. Então, a odontologia abriu as portas, né? Quando eu conheci a especialidade de cirurgia em odontologia, vi que a gente pode nos doar um pouco mais, fazer além que a odontologia convencional proporciona. Então, a cirurgia bucomaxilofacial, ela é pouca gente conhece porque ela é um pouco diferenciada o âmbito de atendimento, né? A gente tem um atendimento específico que é em ambiente hospitalar. A gente confunde a gente como se fosse uma ortopedia da face, né? Então, Ou aquele outro doutor que trabalha com essa parte aqui, como é que é? Rino? Também, otorrino, não é? laringologia. Que também trabalha com essa parte assim do rosto, ou eu tô enganada? A gente participa de uma equipe multidisciplinar, né? Então, a otorrino, a bucomaxilo, a cirurgia plástica, né? E dentre outras especialidades, a gente trabalha em conjunto e sempre no bem-estar do paciente, cada um levando aquilo que tem de melhor, né? E a gente acaba nos unindo para proporcionar isso para o paciente. A união da odontologia e medicina, que é muito presente nos hospitais também. Que legal. E antes de falar um pouco mais sobre essa área dele, conta pra gente aqui, pessoal, como que foi essa vinda pra Alta Floresta? Por que você veio pra cá? Um amigo do meu pai, né, que conheceu na infância, veio para a Floresta, é um empresário de sucesso aqui, e me fez esse convite para estar conhecendo a cidade, né? Quando eu cheguei aqui, eu já só fui em casa buscar mudança. Ah, gente, quem que não se apaixona, né? Alta Floresta é Alta sucesso. Floresta. Sucesso. E aí, cheguei aqui em 2015, né? Já fazia a especialização em implantodontia. Vi que era uma necessidade local ter a especialidade em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, visto que os pacientes aqui eram todos encaminhados para outros grandes centros, né? E aí, em 2016,
2017, no final de 2017, fui privilegiado em passar no programa de residência em Goiânia, onde fiquei 3 anos e meio aí, teve pequeno atraso devido à pandemia, né? Mas retornei e agora não é uma carência mais da cidade, é essa especialidade, né? Estamos aqui pronto para atender. Espero que a maioria dos pacientes não precisem, porque grandes partes aí onde a gente atua é num paciente que está um pouco debilitado, sofreu um acidente, uma agressão, e aí tem essa fratura facial, que é o carro-chefe da nossa especialidade. Mas se precisar, já pode contar com a gente aqui em Alta Floresta. E eu acho que você é o único aqui da região de, sei lá, de Sinop pra cá, que tem essa especialidade. Parece que a gente tem um colega em Colíder. Ah, colíder. Porque quando você fala em bucomaxilofacial, você não ouve nomes a não ser o seu aqui, né? Então, acho que você realmente veio atender a necessidade não só de Alta Floresta, como Nortão aqui do Mato Grosso, né? Todas as A cidades. gente acaba atendendo uma da região. demanda muito grande, né? Em Guarantã do Norte, Paranaíta, o hospital agora tá. Mas como que faz? Só tem um Maico. Acaba se desdobrando em 2 aí, tenta atender a todos, né? É uma especialidade, assim, requer muito de dedicação, então. Mas é muito bonito. É uma especialidade também que, apesar de você se dedicar muito, deixar um pouco do convívio social, mas você é bem recompensado vendo o bem-estar do paciente, né? Você faz coisas que mudam, na verdade, a vida do paciente. Nossa, então, lidar com a questão de deve ser uma grande transformação o paciente. Sim, principalmente as cirurgias ortognáticas, né? Pacientes que são portadores de deformidades dentofaciais. É um caso clássico aí, aquele goleiro do Corinthians, Cássio, né? Ele é um portador de um perfil facial classe 3. Que é isso aqui muito pra frente? Ele tem um prognatismo mandibular. Então é o cirurgião bucomaxilofacial responsável por essas cirurgias, né? Recentemente todo mundo presenciou a Copa do Mundo, né? Onde a gente teve aquele primeiro jogo da Argentina e Arábia Saudita. Um zagueiro, um defensor, Gente, o que foi aquilo? uma joelhada, né? E teve uma fratura facial. Ele fraturou quase todos os ossos da face. Então a gente vê que não é tão raro o paciente que precisa da especialidade do maxilo, né? Ela está presente nos motociclistas, no acidente automobilístico, no esporte, né? Infelizmente nas agressões ainda, tendo a mulher como uma das maiores vítimas, né? A incidência maior. Mas, bom que estamos aqui, se alguém precisar, espero que não precise. Não, então, já que nós estamos já no assunto mesmo, né, da especialização, eu ainda ia perguntar mais outras coisas, depois a gente vai perguntando, né? Vai indo no meio do caminho. Mas explique pra nós, porque talvez as pessoas ainda não conseguem compreender de fato o que é o quando você fala... Meu Deus, já esqueci o nome. Bucomaxilofacial. Lembrei. O que é esse procedimento em si? Só envolve o rosto, falando assim, mais leigamente, para as pessoas que não entendem, né? É quando a pessoa realmente quebra os ossos do rosto e é você que faz essa parte de arrumar? Não só isso, né? Somos a especialidade responsável por todas as cirurgias bucais, tá? A gente tem uma vivência maior em cirurgia, né? Remoção de sisos, dentes retidos, paciente que tem suspeita de tumores, a gente faz o diagnóstico, lesões benignas, até mesmo o tratamento, né? E essa parte mais complexa, são a cirurgia ortognática, né? Que os pacientes portadores de alguma deformidade facial e também os pacientes que são traumatizados, né? Com fraturas faciais. E aí, a especialidade que trata é a cirurgia Que envolve, na verdade, fratura quando em relação aos ossos, né? Porque você disse que quando vocês entram, dependendo do caso, é uma equipe que entra. Então, por exemplo, você cuida dessa parte dos ossos, e aí, vamos supor, o outro cirurgião plástico cuidaria da parte aqui para arrumar isso? Ou ainda tem esse pezinho nessa parte plástica também? Tem um pezinho na plástica. Porque dificilmente você vai encontrar um cirurgião plástico de plantão no pronto-socorro, né? É isso que é a minha dúvida, porque você não Muito vai difícil encontrar o cirurgião plástico, já é uma especialidade tão pouco ainda E super requisitada. muito requisitada e difícil formação, então são pouquíssimos especialistas na área. E o cirurgião bucomaxiliar está na linha de frente nos hospitais para esse primeiro atendimento, que é o primordial para o paciente que acabou de receber um traumatismo.
E não é só fratura, né? Às vezes tem uma laceração, o paciente sofreu um tiro na face, essa reconstrução facial também de tecido mole, de pele. A gente que está na linha de frente somos o primeiro a atender esse paciente. Então, a abordagem do cirurgião bucomaxilofacial no hospital é de suma importância, porque nós temos esse conhecimento e nesse primeiro atendimento e evitar que o paciente ou amenizar as sequelas desse paciente. Cara, importantíssimo. Que eu acho que, não sei, né? A maioria dos acidentes, a primeira coisa que vai é na cabeça, na cara, né? Então tem que ter alguém ali pra Por, arrumar. por isso a gente entra também na conscientização do trânsito, né? O motociclista, que é o mais acometido por esse tipo de patologia, de acidente, sempre o capacete devidamente travado. Bem cravado, boa. Né? Eu sugiro até que não seja aquele capacete aberto, pelo amor de Deus, porque Ô, Renan, você tá ouvindo? Meu esposo, ele não ouve com isso. travar bem o capacete fechado, né? Respeitar as leis de trânsito, né? As orientações de trânsito, porque o trânsito é uma das principais causas dos acidentes, não só faciais, né? Mas, assim, é o carro-chefe até para ortopedia, cirurgia geral e todas as especialidades estão à frente aí nos pronto-socorros dos pais. Ué, eu nem te contei, mas anteontem a gente gravou um podcast aqui com os convidados, daí eu saí daqui da agência, indo pra casa, um acidente bem na BR. Na entrada aqui pra eu ir pra minha casa, uma mulher e acho que duas mulheres caíram assim, a moto, e aí aquele fuzuê, mas realmente, ali é um perigo. Então toda vez que a gente vai, que eu vou pra minha casa mesmo, tem que cuidar, e é isso, tomar os mínimos cuidados pra não acontecer nenhum tipo de acidente, né? Em nossa cidade, né, com esse crescimento aí que teve nos últimos anos, né, aumentou demais a incidência dos acidentes aí. Então, não é só jogar responsabilidades, né, para a polícia militar, para os agentes de trânsito, e sim também a gente se conscientizar e fazer a nossa parte, porque o trânsito Terrível, ultimamente tá tenso. É verdade. O senhor falou que tá há quantos anos aqui na Floresta? desde 2015, fevereiro de 2015, vamos, Você, 8 anos, você formou aonde? Em Anápolis, Goiás. Nápoles, olha aí. E veio pra interiorzinho de Mato Grosso. Eu também sou do interior de Goiás, né? É isso que eu ia falar, a diferença ali é pouca, né? Só dá uma puxadinha no sotaque, mas tudo certo. Vem e se sente aconchegado aqui, né? Da Pequia, galera da Pequia. Eu gosto de Pequia. Gosto. Minha mãe ama, eu curto. Mas, doutor, fala pra nós aqui um pouquinho. Já aconteceu de algum caso que você pegou, que você se abalou, assim, ficou muito surpreso, chocado? Sempre tem, né? Mas um que te marcou, assim, pode compartilhar São com a os gente? tumores pediátricos, né? Onde a gente precisa fazer ressecções, grandes reconstruções. Pacientes pediátricos, 4, 5 anos, onde vai perder a metade da sua mandíbula. Ou de hemiface, isso aí choca a gente. Nossa. Quando você fala em face, seria... Metade da face é cometido por algum tipo de tumor. Prevalência maior é em mandíbula. E em vários tumores de mandíbula, o tratamento, infelizmente, é ressecção. Ressecção, tirar um pedaço dessa mandíbula e aí depois trabalhar com algum enxerto ósseo. Então, essa criança, ou até mesmo adulto também que tem, ela é sequelada. Então, a gente depois tem que lançar mão de enxertos e outras reconstruções para nos auxiliar para reabilitar esse paciente Não para a vida traumatizar. social. É isso que eu ia falar, não traumatizar a criança que não vai ter essa parte, imagina. E você tá falando que tem muito incidência de tumor nessa parte. Por que será? Tem alguma... Genéticos, né? Fatores locais também, o trauma prévio também que envolve, né? No paciente. E isso é o que mais choca. Os tumores em pediatria é o que mais me assusta e me deixa assim. Mal. Nossa, será que eu não tão bom para poder? Mas não tem como. O tratamento preconizado, a literatura, a ciência ainda, a gente não está preso. E a maioria desses tratamentos, tumores graves em criança, o tratamento é ressecar mesmo. Tirar metade da mandíbula e depois a gente tem que trabalhar para evitar o mínimo de sequelas para essa criança depois voltar para a vida social, né? Porque você imagina, a face é a identidade de cada um. É verdade. Como é que você reconhece uma pessoa? A face. É a identidade de cada ser humano. Então,
é o que a gente tenta restabelecer. No trauma, quando o paciente sofreu um traumatismo facial, ele é deformado. E a gente tem que devolver ele à vida que ele tinha antes. Né? E o tumor, às vezes, a gente não consegue, porque perde substância. Nossa, imagina. Criança de 3, 4 anos. Né? Eu acho que eu ia ficar mal uns 5 dias, depois eu voltar a trabalhar. A região que o senhor trabalha aqui, facial, é daqui pra baixo só ou... Ela estende, a gente chama de ocioide, né? Até a parte anterior do osso frontal, que é a testa mesmo, propriamente. Então, Tudo, né? Pega Do ouvido para frente, né? Então, fraturas nasais, mandíbula, fratura de órbita, fratura do osso frontal, onde não tem um traumatismo peniano, né? Então, a gente também somos parceiros da Isso que eu neurocirurgia. ia falar, neuro é um pezinho junto. É porque praticamente grande parte dos pacientes onde tem um traumatismo craniano, né, um TCE, ela também tem uma fratura de face associada. Então, a gente trabalha junto com a neuro estabiliza esse paciente. A hora que esse paciente, assim, está estabilizado, está legalmente falando, está salvo, a gente vai reabilitar esse paciente, né? Fazer o trabalho da reconstrução facial, das fraturas, para dar a vida normal a esse paciente novamente. uau. Eu tô perguntando assim, até porque quando o senhor tava chegando pra Alta Floresta, minha filha teve um acidente muito grave, né, aqui. Ela caiu de 7 metros de altura, né, ali da igreja. Ela tava brincando e ela caiu de cima do teto da igreja e caiu e bateu direto no chão, Certo. face aqui. E ela trincou o Osso frontal. isso. Isso. E um pouco aqui tem um ossinho aqui atrás da orelha também. E ela também trincou aqui, assim. Certo. Ela foi removida daqui da cidade rapidamente, até por essa questão, né, de não ter. Acho que foi no final de semana, tinha os médicos. E hoje, né, assim, a minha filha, a gente vê assim, é um milagre, né, porque caiu 7 metros de altura, e a Manu, ela sobreviver, né, então foi assim, e pegou ela naquela época, lembra, como é que foi? Desespero, né, então, nesse caso, também entra quando a parte na frontal aqui da testa, então, é vocês também que analisam. Sim, se foi estabilizado para a neurocirurgia, né? E ele tem um afundamento desse osso frontal na testa propriamente dita. Quem faz o restabelecimento, quem reduz esse osso, quem faz essa reconstrução, é o cirurgião um pouco mais cedo também. Né? Hoje na cidade, a gente tem 2 neurocirurgiões, né? Com esse crescimento que a Alta Floresta teve, foi benéfico, porque veio muitas especialidades. Eu estou aqui por esse sucesso que a cidade está tendo, né? E esse tipo de caso hoje, como a gente tem UTI, né, no hospital regional, tem os 2 plantonistas lá, 2 neurocirurgiões. Então, esse caso hoje, graças a Deus, é tratado aqui mesmo na cidade, já dá para tratar aqui. Uma das nossas prioridades que a gente está brigando é para montar também o serviço de cirurgia bucomaxilofacial no SUS de Alta Floresta. Oh, isso é bom, hein? Não tem ainda, né? E os pacientes ainda são encaminhados para Cuiabá. Pacientes que às vezes estão debilitados, passou por algum outro procedimento cirúrgico, mas a gente juntamente com a gestão atual aí, né, do municipal, juntamente com a equipe de administração do Hospital Regional também, para a gente tentar montar esse serviço aqui e esses pacientes não precisarem serem removidos para Cuiabá. A gente sabe o risco. Às vezes você sofre um acidente na cidade e você é submetido a um outro risco. Na transporte, né? Até chegar lá. Foi o caso da minha filha, né, tipo, teve que ser removida Foi que ano? via aérea. A Manu. Foi em janeiro, final de janeiro de 2016. Nossa, então eu tava recente aqui, ó. Você acho que não atendeu, não tinha suporte aqui. Mas ainda não era. Ah, é verdade. Você fez da parte de. Verdade. O Maxilo mesmo em Alta Floresta tem 1 ano e meio. Um ano e meio. Legal. E aí você falou que foi 7 metros que ela... 7 meses. A gente tava no dia lá, então realmente foi um Susto, né? susto bem grande. E a gente tava lá na igreja na hora. Mas deu tudo certo e ela tá aí. Firme e forte. Nos devolveu. Mas tipo, o negócio falou, quando fala muito sobre questão de criança, né? A gente não tem como sentir, né? Com certeza. Eu tô com um pequenininho em casa, eu sei como. Aí, ó.
Então já sabe como que é. Doutor, e uma dúvida também em relação à agressão contra a mulher, né? Você acabou de dizer que acaba que as mulheres sofrem muito com isso. Sim. Aqui na nossa cidade e região ainda tem muito índice de agressão mesmo, assim, contra as mulheres? Você atende Tem. muito caso? Acho que o índice aqui não é menor do que em outro lugar, né? Igual eu fiz residência em Goiânia, a gente tinha um número até significativo lá de mulheres agredidas e com fraturas. A Alta Floresta também tem um número expressivo, né? Infelizmente, né? Precisa ter um pouquinho mais de orientação, de conscientização, e uma política pública voltada à prevenção à agressão à mulher, né? Porque a mulher, ela é, vamos supor que um pouco mais sugestível pela fragilidade Sim. física, né? E aí tem alguns covardes aí que aproveitam disso, né? Mas também, E acontece, assim, da mulher chegar e você sabe que é agressão, mas ela negar? sim, omite às vezes nem denuncia, né? Às vezes a gente na alta hospitalar, quem vai buscar ainda é o próprio Ai, agressor. Então a gente um pouco triste com essa situação, mas quem somos nós para tentar resolver tudo, né? A gente tá ali para fazer a sua parte, né? atuar naquilo ali. Se precisar de orientações também, né? Tem nos hospitais sempre tem apoio psicológico, apoio de assistência social. Tá todo mundo ali voltado e preocupado com esse tipo de situação. E se for preciso também, ela tem esse atendimento multidisciplinar. Então tá todo mundo preocupado com essa situação, mas acredito que teremos aqui na cidade também uma política voltada para esse tipo de situação. E é uma pergunta, eu faço essa pergunta porque você, como profissional, querendo ou não, tem que ter também ali um suporte emocional, psicológico bem forte, equilibrado, porque eu imagino que a situação não é fácil. Você imagina, você vê o agressor, ou não só da mulher, né, de várias outras situações. Então, como que você lidar com esses desafios, assim, dessa área, assim, todos os dias? Porque, querendo ou não, né, doutor, envolve o emocional ali, né? Como que você lidar com isso? Olha, primeiro lugar, a gente tem que ser muito profissional, né? E também não invadir a privacidade, respeitar a mulher também. E orientar ela a buscar seus direitos, fazer que ela busque apoio psicológico, apoio assistência social, porque também a gente, se tentar abraçar tudo, às vezes, nossa, culpados. Às vezes a mulher não quer denunciar, você faz a denúncia. Às vezes a gente não ouve ela falar, não, que ele tá mentindo. Sim, aí acaba sobrando pra você, né? Então a gente tem que ter muito profissionalismo, os profissionais aqui lidam muito com isso também. E se for preciso da parte profissional, é que a gente tem que atuar mesmo e direcionar a nossa equipe multidisciplinar, né? Sim. Psicólogos, assistência social, e cada um fazer o melhor para que evite danos psicológicos maiores para essa mulher. Essa questão, então, já aconteceu, então, de você ver alguma fratura, alguma coisa, e a mulher falar que é outra coisa, e você já sabia que não, essa aqui, ela teve uma agressão. Porque na anamnese, né, o primeiro atendimento, a gente tem que saber a etiologia do trauma, né? Se é um trauma de grande energia, de baixa energia, para a gente investigar a fundo essas fraturas, até mesmo se tem algum outro comprometimento, né? E como que você mede isso? Pelo Sinais, sintomas, né? Exames tomográficos e até aquilo mesmo que o paciente relata, se ele perdeu consciência, se ele soube relatar bem. Então, nesse primeiro atendimento, é que a gente investiga, sabe realmente se o paciente está mentindo ou não, né? Tem, muitas vezes a mulher que é agredida refere que caiu no banheiro. Já tem umas Tava lavando banheiro, tradicional. escorreguei, caí, bati a cabeça na pia. Triste, mas acontece e é que a gente fala, né? Acho que deve ter uma punição um pouco mais rigorosa e ter uma política voltada, né? Para esse tipo de situação. Boa. E uma dúvida, você falou no início, doutor, que você sempre foi apaixonado pela área da saúde, né? A sua família é dessa área? Você escolheu o odonto já pensando nessa área ou você tentou e se apaixonou? Porque, assim, para escolher algo, eu acho muito bonita essa profissão e essa especialização, mas é um desafio, acho que
a cada momento, né? Assim, Tem que gostar muito. e tem que ser realmente profissional A e família foi muito apoiadora, né? Ah. Eu não tenho nenhum profissional na família, né? Eu fui o primeiro a ser formado. Mas, assim, a partir do momento que eu escolhi odontologia, tive todo o apoio necessário, né? Quando a gente conheceu um pouco mais as especialidades odontológicas, eu conheci um pouco antes de entrar na faculdade. Eu já escolhi, falei, vou ser cirurgião bucomaxilo. decidido, né? E aí já comecei a fazer um marketing pra família. Ó, você é isso aqui. Comecei a mostrar que olharam assim. Mostrou aquela. Não, você mostrou aqueles vídeos da cara assim, a metade. Porque meu amigo me mostrou isso, tá? O PC, ele pegou e falou assim: não, olha o que eu vou ser. Mostrou um vídeo assim, com a metade da cara do cara assim pro lado. Eu falei assim: eu vou ser isso aqui, que vai consertar isso aqui. Eu falei, gente, você, em vez de se pedir apoio, você vai traumatizar a pessoa. Mas é um motivo de muito orgulho. Sim. Hoje, já tive a experiência de levar meus pais ao centro cirúrgico pra Sério? acompanhar e ver o que é aquilo, né, que eu falava. E são muito orgulhosos de mim. Ah, com E eu certeza. deles. E deu certo, né? Aquele sonho. E se concretizou, mas é só o início. Porque ainda tem muitos pacientes onde a gente possa ainda levar esse conhecimento, né? Estabelecer, dar mais qualidade de vida. Sim. Então, Não, e eu sou fã desde que eu assisto Grey's Anatomy. Entendeu? Porque quem assiste Grey's Anatomy vai saber do que eu tô falando. Tem vários casos de cirurgias que entra maxilo. Esse ponto E eu lembro. é apaixonado. Ela é. E assim, eu tenho uma admiração até de tanto assistir. Eu falei, gente, eu tenho que ser médico um dia. Aí eu vejo uma agulha e eu já desisto. Falei, não, não é pra mim. Não é. Mas assim, realmente é um desafio porque você não lidar, você lidar de igual para igual com pessoas, né? E ainda mais você que é a primeira pessoa ali que vai pegar depois de um acidente, né? No trauma ali. Então, é por isso que eu falo, realmente o amor pela profissão, não vou dizer que alivia, mas eu acho que deixa muito mais confortável você lidar com a situação que é uma situação triste ali para todo mundo, né? E é um motivo de muito orgulho, porque você que vai realizar ali o primeiro atendimento, restaurar a dignidade daquela pessoa, a beleza, a autoestima, né? De uma mulher, por exemplo. Então é temos importante. que devolver essa pessoa à sociedade, né? É o que todos os pacientes, a primeira dúvida. Pô, vou ficar igual eu era? Vou ficar deformado? Me ajuda? Você não me deixa eu ficar deformado assim? Eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a comer. Então, todo mundo é essa preocupação. E graças a Deus, os pacientes voltam bem, são agradecidos, né? Ah, com certeza. Isso é a maior remuneração que a gente tem, né? É esse bem-estar do próximo, né? Isso que nos motiva. É a dia, plantão, plantão, as dedicações, que é estudos, 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 cursos. É para isso que a gente sempre, né, se dedica mais, porque é muito bom ver a pessoa ser reinserida na sociedade, sendo que nem ela acreditou que isso podia ser possível. Ah, imagina. Eu acho que, porque você falou, a nossa identidade é o nosso rosto. E se abala o nosso rosto, já fica pensando, e agora? O que vai ser da minha vida, né? Verdade. Verdade. Igual você, quando a Manu, né, raspou essa parte aqui do rosto, do cabelo aqui, você foi lá e raspou junto pra dar esse apoio. Mas pra criança, acho que foi tão significativo, porque ela entendeu que o pai dela tava apoiando ela e que logo ela já ia ficar bem, né? Então, eu acho que envolve essa parte sentimental ali, né? De quem a gente é, de identidade mesmo. Sim, certeza. E a mulher, ela sente mais ainda, né? Parece que a mulher, ela tem... Mas claro. Oxe, é o rosto que dá pra dar, entendeu? Uma amenizada no resto, então tem que estar lá. Não que o homem não sente, mas a mulher, né? Ela tem toda essa vai. É verdade. E deixa eu perguntar, doutor, você sempre falou que está fazendo cursos, especializações, você tem interesse, talvez, em oferecer algo desse tipo de bucomaxilo aqui para... Porque eu tenho visto alguns doutores aqui, né? Eu vou citar o nome porque é uma outra pessoa que a gente está querendo trazer aqui, doutora Débora. E eu vi ela que ela tá oferecendo alguns cursos para dentistas daqui da cidade e da região. Achei fantástico a ideia dela. Você tem uma ideia, assim, parecida com isso daí? Tenho. Primeiramente, mandar um alô aí para a doutora Débora, né? Minha dentista maravilhosa. Minha colega de trabalho, tenho parceria com ela, como os outros profissionais de odontologia na cidade também. Parabenizar todos cirurgiões dentistas de Alta Floresta que desempenham uma odontologia impecável em Alta Floresta. Todo mundo investe, todo mundo vai atrás. Então, é uma odontologia de alto nível Alta Floresta hoje, né? Antigamente eu vi os pacientes sair daqui para fazer tratamento fora. Hoje os pacientes vêm de fora e de grandes centros
tratar com a gente aqui, né? Que legal. A Débora é um símbolo disso aí. Ela está promovendo cursos, né? E eu e o Dr. Bernardo, de Goiás, que é cirurgião bucomaxilo também, a gente esteve à frente aí de uns cursos em Goiânia, né? Um dos nossos preceptores aí ministrava alguns cursos, a gente esteve junto sempre. E a gente está trazendo isso para a Alta Floresta também. Tá. Ó a novidade. Aí para 2023 é o primeiro curso de aperfeiçoamento em cirurgia bucal, né? Onde a gente vai auxiliar os nossos profissionais, capacitá-los em fazer remoções de dentes inclusos, né? Esse primeiro atendimento a um trauma bucodentovelular, infecções odontogênicas. Violar. Não, eu acho muito legal esses nomes diferentes. Agora você vai perguntar se a gente entende? Nada. Então, assim, porque a gente não pode estar em todos os lugares sempre. Então, a gente pode auxiliar os colegas que estão longe a fazer esse primeiro atendimento também, né? Então, esse curso, além de capacitar o cirurgião dentista a fazer cirurgias em seu consultório, a gente quer passar um pouco mais do que é ministrado lá fora, porque aqui a gente tem uma logística um pouco diferente. Então, a gente quer preparar um cirurgião dentista que está a 300 quilômetros de Alta Floresta a estabilizar esse paciente para ir para um grande centro, ou vir até nós, ou ser encaminhado a um outro bucomaxilo para fazer o tratamento definitivo. Você imagina você ter uma fratura de mandíbula e você chegar aqui, a mandíbula solta, né? Os dentes soltos, você não consegue alimentar. O cirurgião dentista, no seu consultório, ele consegue fazer uma estabilidade, fazer uma estabilização dessa fratura até a gente fazer o tratamento definitivo. Então a gente quer também passar isso para eles, né? E o Dr. Bernardo tem em Fellow, tem um R4, uma especialização a mais, cirurgia artroscópica, cirurgia a vídeo da articulação mandibular, que é a ATM, né? Tem muita gente que tem limitação na abertura bucal, dor na face. Então ele tem essa especialidade a mais pelo Alt Ice São Paulo e vai estar aqui com a gente para ministrar esse curso, né? Trazendo toda a sua experiência também, para a gente tentar transmitir isso para os nossos colegas aqui na cidade. Que interessante, né? Pensar também em auxiliar os outros aqui da região, né? Porque realmente se acontece um acidente numa cidade mais distante aqui de Alta Floresta, até a pessoa chegar aqui, então ter esse primeiro atendimento lá, né? Temos ótimos profissionais, né? Que legal. Né, mais distantes aqui e que pode fazer essa estabilização, caminhar para a gente, o paciente com conforto a mais, né? Porque o paciente quando tem um traumatismo de face, às vezes ele não consegue abrir nem fechar a boca, porque os dentes ficam soltos, né? Imagina uma mandíbula, parece uma ferradura quebrada ao meio, então fica biarticulada. E aí, quando o profissional consegue fazer uma estabilidade, até mesmo pelos dentes, a gente, além de você dar esse conforto a mais paciente, você simplifica essa fratura, o que deixa mais fácil o nosso tratamento definitivo depois. Nossa, Bom, interessante, né? interessante. Tem alguma data marcada já, doutor, ou não? É para começo? Isso, nossa precisão é primeiro semestre e meados de meio de maio. Legal, legal. Então, você que está nos assistindo aí, que talvez é dentista já quer, como é que vai ser depois, o doutor vai divulgar essas informações, né? Então, você fica aí, ó, no aguardo que pode vir muita novidade por aí, e eu acredito que vai ser vagas limitadas, e quando soltar vai ser assim, ó, já vai encher, né? Doutor, você disse que você trabalha em parceria com alguns dentistas aqui do município. Então, você não tem seu próprio empreendimento. Você trabalha no hospital, ali em plantão e atendendo? Como que funciona seu... Ficando de sobreaviso, né, nos hospitais, quando tem paciente com trauma facial, né? Aham. Nos chama, né? A gente vai até os hospitais e até mesmo essa avaliação em ambiente hospitalar a nível de UTI aqui do Hospital Regional, a gente faz essa primeira avaliação e aí define o diagnóstico do paciente. O paciente precisa de cirurgia ou não, né? Eu tenho também meu próprio consultório. Ah, legal. Entendeu? Fica ali na Clínica Rita. Mas também tenho parceria com vários dentistas da cidade, onde a gente faz esse atendimento junto, entendeu? Onde a gente vai até o consultório, a gente atende esse paciente junto com o profissional e
acaba levando também essa especialidade em outras clínicas que não tinha. Então a gente, além de promover essa facilidade para o profissional e até mesmo para o paciente, e não sair da cadeira daquele profissional e ir buscar o profissional em outro ambiente. Então a gente tem essa parceria, temos ótimos dentistas e a gente chega, é até melhor porque duas cabeças pensando é melhor que uma, então a gente pega uma coisa já pronta. Sim. Não, porque agora eu lembrei, Fabrício. Eu tenho certeza, doutor, que foi você que tirou meu siso. Meu primeiro siso da vida, lá no consultório da doutora Débora. E, gente, eu vou contar, porque essa história precisa ser contada, entendeu? Eu me queimo, mas tudo certo. Eu tenho muita dificuldade com as anestesias. Eu fico muito nervosa e ela não pega direito. Aí a Débora já sabe o que ela faz comigo. Ela coloca música. Então, toda vez quando eu fui fazer gengivoplastia, quando eu fui mexer com o aparelho, ela colocava a música e aí eu acalmava, né? Aí eu lembro que quando eu estava, acho que eu precisava tirar o siso que estava atrapalhando, e aí era o Dr. Maio. Por isso que eu perguntei até pro Fabrício, falei, ele tá aqui? Porque quando eu fiz com ele, eu acho que ele não tava, acho que você estava fazendo sua residência em Goiânia. Aí tinha que marcar uma data que você estivesse aqui. Eu acho que foi isso. E aí eu lembro assim, que eu falei pra ela, falei, doutora, não vai pegar anestesia, cara. Cara, não vai, porque se pra fazer a gengiva a gente teve que colocar um tanto de anestesia, teve que colocar música, imagina pra tirar. Não, Maísa, vai dar tudo certo. Eu lembro dela falando assim, não, qualquer coisa, você toma um remédio. Aí eu falei, que remédio? Ah, um Dramin. Aí eu falei, nossa, é verdade, Dramin me dá uma capotada. Ai, Fabrício, imagina. Eu tomei o remédio, eu fiquei tão grogue, que eu lembro dele falando as coisas comigo e eu não lembro o que eu respondi. Ah, gente, a vergonha e a humilhação vem, né? Mas aí eu lembro que eu tive que tomar remédio, aí colocou anestesia, eu ainda sentia um pouco. Mas como que é? Eu contei o meu caso, mas como que você dá com essas pessoas que realmente são muito nervosas? Porque eu sou muito ansiosa e nervosa e o negócio não fazia efeito. E aí eu lembro que você conversava, porque agora você falando, me veio a memória. Você conversava pra tentar acalmar e às vezes aí eu acordava, daí daqui a pouco eu dormia de novo, depois eu acordava. Mas porque realmente cada um tem um jeito e eu não sou fácil de pegar anestesia. Passei muito apuro com a Débora. Mas como que você lidar com esse tipo de paciente? Tipo a Maísa. Hoje a gente tem uma parceria com hospitais, né? Na Sim. cidade, com os anestesistas também. Então, o seu caso hoje, como é que a gente trataria? Com sedação. É isso. O médico vai até o consultório, né? Faz um sedativo semelhante àquele que é usado na endoscopia. O paciente dorme, de anestesia, faz todo o procedimento. Esses medicamentos para sedação, ele dá amnésia, depois você não lembra do procedimento no consultório. A gente faz todo o procedimento sem trauma. Aí, Não, comigo, eu tenho que tirar o... Não, eu trabalho até no dentista, porque eu tenho que tirar os outros sisos. Eu já fiquei pensando, eu falei, cara, como que vai ser a humilhação dessa vez? Será que eu vou ter que tomar 2 Dramin? Porque deu efeito em mim, mas não deu tanto, porque eu lembro de muita coisa. Mas eu lembro que eu respondi agora o quê? Nunca sabia. Ainda bem que você é muito culpado, doutor. Nunca vai lembrar desse caso. Mas quem sofreu, quem sofreu lembra, porque eu lembrei da humilhação. Na hora que eu vi aqui, eu ainda fiquei na dúvida. Falei, será que foi ele? Não foi? Foi ele, foi o doutor. Tirei um pouco seu juízo, então. Não, eu devo ter falado nada com nada. Agora o quê? Não sei. Mas realmente, né, essa parte, ainda mais trauma, todo mundo tem trauma de dentista. A maioria das pessoas não gostam muito de ir lá no dentista. A odontologia, há uns anos atrás, ela era mutiladora. Ai, O paciente ia, não tinha tecnologia que tinha hoje, não tinha os meios de diagnósticos, né? sim. Radiografia panorâmica, tomografias, né? Então hoje a gente vai para um procedimento já conhecendo o paciente por dentro. Já sabe o que fazer e não é mais só mutiladora, né? Eu sou implantodontista, adoro fazer implante, mas a gente avalia muito bem se aquele dente, em hipótese alguma, pode ser salvado, pode passar por um tratamento de canal, um outro tratamento reabilitador, porque hoje o implante é em um caso. Ah, é? Porque, na verdade, porque antes tinha muita questão de pôr dentadura, né? Agora, O pai mesmo, ele me conta que dava uma dor de dentes, os dentistas antigamente já arrancava. Por isso que eu falo que ela era mutiladora, né? Ele perdeu uns 2, 3 dentes desse jeito. E ela dava a opção pro paciente de tentar salvar. E a única
opção para um paciente que tá ali com dor, que a única coisa que ele quer na vida é se livrar daquela dor, o cara fala, vamos arrancar aqui, eu tiro o problema. E na hora do desespero, né? Acho que é a primeira coisa que o cliente quer, né? Que o paciente quer, não, tira, pelo amor de Deus, porque dói muito, né? E você tirando um dente hoje, doutor, você ficando sem ele, qual é o tipo de problema que pode ocorrer? Olha, além dos problemas mastigatórios, né? A gente tem um problema de reabsorção óssea, a gente tem os problemas de posição dentária, né? Os dentes migram de lugar, aí o paciente depois vai tentar fazer esse implante, ele teve uma desordem oclusal, que é a mordida bagunçou. E além disso, ele pode ter alguns problemas articulares devido à falta de algum dente. Imagine você, por um certo tempo, usar um sapato maior do que o outro. Isso em uma semana não vai te trazer tanto prejuízo. Aí você imagina você extrair um dente, ficar com a mordida desbalanceada, uma oclusão ruim, mastigando somente de um lado, ou só na frente, igual alguns pacientes ficam, por anos. Nossa. Isso dá além de ter as reabsorções ósseas, um envelhecimento facial precoce, a gente tem problemas articulares. Então, esses pacientes pode depois evoluir com a dor orofacial, dor articular, que vai limitar ele até, além do problema gástrico, problemas intestinais, devido à deficiência da mastigação dos alimentos, existem vários fatores que podem ser prejudicados, inclusive em limitação de abertura bucal, dor articular, cefaleia frequente. Então, o que a gente fala para o paciente, remover um dente, o buraco é mais embaixo, problema maior, né? E hoje, com essa conscientização, com os implantes estando mais acessíveis, os pacientes, a maioria deles, quando remove o dente, já pensa na reabilitação, né? Já tem um plano ali, né? Tem esse plano e a maioria das extrações hoje a gente já consegue fazer e fazer o implante imediato na extração, o que reduz o número de cirurgias, né? Porque na extração mesmo, você já pega um paciente anestesiado, já pega um espaço aberto para colocar o implante e já coloca e você reabilita esse paciente precocemente. Então, essas sequelas, esses prejuízos aí são diminuídos, né? Então, o paciente não se agrava tanto. Uma dúvida em relação ao siso, né? Que foi o meu caso, a história. Aquele mito, não sei se é mito ou se é verdade, que realmente tem que tirar os 4 sisos ou é indiferente? Cada caso é um caso, né? Existe uma historinha na odontologia que antigamente a gente tinha até mais do que os sisos, né? Tinha 4 molares, 5 molares, porque você precisava muito da mastigação para triturar os alimentos, não eram tão processados. Com a evolução da espécie, esse número de dentes pode diminuindo. Então a gente está pegando as coisas prontas, então a gente está dependendo um pouco menos do que antigamente necessitava da mastigação. Se o paciente tem espaço, paciente grande, tem uma oclusão boa, o dente erupcionou, ele consegue higienizar, eu não indico a extração. O que acontece é os dentes não tem mais espaço para ter esse dente na boca e esse dente quer erupcionar. E aí o paciente começa a sentir dor, esse dente vem impactado, esse dente pode gerar a perda de outros dentes, pode gerar tumores. Também não tem? A gente usa aparelho e depois... Há uma discussão muito grande na odontologia em relação ao poder do siso em entortar dentes. Então é mito isso também. Não é mito, há divergências de opiniões. Entendi. Né? Mas é um elemento que atrapalha muito o tratamento ortodôntico. E quando a pessoa tem um dente apinhado, legalmente falando encavalado, fora de posição, você precisa de espaço para movimentar aqueles dentes, né? E com o siso pressionando ali atrás, você não ganha esse espaço. É indicada a sua remoção. Eu acredito que 90% da população hoje, dos jovens de hoje, precisa ter indicação para remover os sisos, mas não são 100%. Tô perguntando porque eu tenho que, acho que remover os meus outros 3. Eu removi um só, eu tô sentindo, falei, acho que eu tô precisando remover os
precisa. Vai que é com o Dr. Mike de novo. Mas sabendo disso agora, Ah, faremos com sedação. é? Obrigada. É verdade. Né, porque eu vou pensar ainda quando eu for assim, pra não, né, passar vergonha, tanta vergonha que aqui já foi. Já contei, já soltei meu podre aí, né, galera? Queria saber era esse que eu contei. Doutor, outra curiosidade que eu tinha também, que uma vez eu ouvi falar, é pelos ossos, pela arcada dentária, é possível saber se a pessoa, uma criança, ela vai ser alta ou ela vai ser baixa? Isso é real? Caraca. Existe um padrão de crescimento, né? Quem pode nos auxiliar isso melhor são os ortodontistas, né? Eles fazem previsão de crescimento, de posição dentária, de erupção de dentes, né? Faz radiografia da mão para ver crescimento dos ossos carpais, para ver o quanto esse paciente ainda vai crescer. Isso é mais estudado na ortodontia, mas é possível sim. Não é muito tão da área dele ali. Uau. Eu nem sabia disso aí, não. Você falou. Eu achei que você ia falar, por conta da arcária dentária, você consegue reconhecer um cadáver. Eu falei, acho que sim, hein? Com certeza. Principalmente os carbonizados, né? Exato. E você participa dessa parte também ou também não tem nada a ver com você? O cirurgião dentista, dentro do seu consultório, ele tem um prontuário. Nesses prontuários existem todas as informações odontológicas desse paciente. Até mesmo a radiografia auxilia nesse processo de reconhecimento. Então, todo mundo ajuda nesse quesito de reconhecimento. Mas existe uma especialidade, a odontologia legal, né? Os odontologistas são especialistas. Odontologista. Então tem esse termo também. Que legal. Achei legal. Eu Os achei odontologistas são responsáveis por pegar toda essa documentação e fazer esse reconhecimento. Nossa, porque eu pergunto que tem um papiloscopista e um biólogo pode ser também papiloscopista, que é a parte das digitais. E aí trabalha ali na Politec, né? Então reconhece também essa parte digital em cena de crime, não tem CSI, assim, aqueles pozinhos pra reconhecer digital. E aí, por isso que você falou, tem odontologista. Muito Especialista em odontologia legal. é um Ou médico universo, né? dentista também. Caraca, é um universo assim, de muitas possibilidades. Então, as pessoas que, por exemplo, tem primo que faz odonto, esse meu amigo que quer também ser, ter a mesma especialização, tem muitas áreas para você atuar dentro da odontologia, né? Sim. A odontologia, hoje ela tem, até a última vez que eu tinha visto, era 22 especialidades. Acredito que esse número tenha aumentado, porque hoje tem as harmonizações, né, as estéticas faciais, e foram inseridas na odontologia como especialidade também. Ah, então o dentista também pode fazer essa parte de estética, né? Que Facial, sim. eu tenho visto muitas meninas que entram na odonto pensando já nessa. Você nem atua mais na odontologia. Já vai só pra essa parte estética, assim, né? Porque realmente é algo Tem que tá. crescido muito, né? Cara, tem todo mundo quer mexer alguma coisinha no rosto. É verdade. E é uma área feminina grande, né? Não, vem não, que homem também. O público-alvo é Homem também tá querendo, tá fazendo uns preenchimentos, uns negócios, não é só mulher não, não vem não, tá? Inclusive, tem muito paciente masculino, você acaba tendo paciente masculino nessa parte aqui, fratura, ou é bem equilibrado isso daí. Não, a maioria dos nossos pacientes são homens. Ó. Entendi. Então acaba que o acidente, né, é mais... Os motoqueiros da vida, Os machão. Quer se quebrar. os esportes aí, radicais. né? As lutas. Futebol mesmo também nos gera muito pacientes, né? E os motociclistas, a maioria são os homens, né? Então, a prevalência no sexo masculino ela é bem maior que no feminino. Nossa, você falou aí da luta, realmente, né, os lutadores, tudo remendado, e ainda continua... Tem seu buco maxi de plantão. Eu ia falar, deve ter, né? Assim, alguém que acompanha toda. Pra não falar de estimação. Já é assim, né? Já é de casa, porque não é possível. Vive levando um murro na cara, que as orelhas, então já é toda. E você já não foi convidado, não, doutor, pra ser um de black? Então... Digo, por algum famoso. Todos. Alô, Zé Esquiva. Cadê? Já aposentou. Bom, doutora, uma coisa que eu também queria perguntar pra você. Você disse que você tem o seu consultório. Então, você tem essa veia empreendedora também. Você pode dizer que você, além de ser dentista, atuando ali, né, nos plantões, você também empreende? Tem um pezinho? Nossa. A gente tem sonhos, né? E às vezes a gente
depende de nós mesmos para fazer os investimentos em algumas coisas que a gente precisa ter dentro do nosso espaço, né? Sim. Recentemente também, eu e um grupo aí de profissionais, a gente montou uma radiologia na cidade, né? Onde a gente adquirimos equipamentos de últimas gerações, Legal. né? Que é o que faz tomografia, exames panorâmicos, né? E todo mundo muito preocupado em trazer essa tecnologia, trazer tudo que tem de melhor lá fora aqui para Alta Floresta. A gente está bem amparado em relação a isso, né? A gente não perde hoje para nenhum grande centro. Olha, saúde crescendo. Cara, é o que a gente entrevistou também, né? Outros doutores aqui, igual o Fabrício falou no início, a gente tem trago bastante doutores e é o que eles todos têm falado isso, que a Alta Floresta está crescendo e estão trazendo, né, até nós o que não tinha antes, seja equipamento, seja especialistas em algumas áreas. Então, a gente vê que está progredindo, né, Fabrício? Com certeza. A Floresta tá vindo aí. Crescendo. Floresta. A logística aqui, para a gente sair daqui, ela é muito difícil, né? Então, os pacientes, a saúde está descentralizando. Antigamente, para você querer algum tratamento ou outro, era ir para capital. Sim. Para quê? Hoje tudo está na palma da nossa mão, né? Como estamos aqui, os nossos espectadores estão nos acompanhando Sim. através das redes sociais e você hoje tem tudo na palma da mão. Então, não justifica você ainda ter um tomógrafo, um scanner, porque hoje não precisa nem fazer moldagem mais oral. Tudo escaneado. Ah, não precisa colocar aquele negócio na boca mais? Aí, gente, ninguém mais precisa querer vomitar lá, entendeu? Porque eu falo, eu fui atrasada nesse negócio. Cheguei bem agora que não precisa, que passei mal. Não só eu. Todo mundo coloca aquele negócio dentro da boca. Gasga. Ai, ó, eu tô feliz. Tô ficando Hoje feliz. as clínicas de radiologia da cidade, né? Uhum. Oferece esse tipo de serviço de escaneamento e vários profissionais hoje já têm seu scanner próprio no consultório. A maioria dos profissionais já aboliu essa história aí da moldagem, tá? Hoje é feito de maneira Os pacientes agradecem. Legal. Até os odontos também de consa. Verdade, Fabrício. Todo hoje mundo. já é uma especialidade, tem a odontologia digital. É uma especialidade. Hoje é feito todo o planejamento, somente a execução do procedimento que é feito manual, mas todo o planejamento Sim. é feito de maneira digital. Inclusive, fiz um curso recentemente que hoje os implantes são computadorizados, né? Antigamente existia um mito, um marketing falso em relação a isso, mas com as últimas pesquisas, com a introdução do scanner, da tomografia computadorizada, Sim. com as empresas que fabricam implantes trazendo essa tecnologia, fazendo instrumentais específicos para esse tipo de cirurgia, hoje a gente consegue fazer implantes guiados, computadorizados. Às vezes, Como funciona? Você faz todo o panorama do cliente, do cliente. Porque cliente, gente, paciente. Você vê tudo antes de chegar lá e mexer, você sabe aonde que vai ter que implantar, você vai precisar. É nesse sentido? a tomografia computadorizada e o escaneamento digital, a gente monta esse paciente no computador e opera ele ali no computador. Tudo isso é transmitido através de guias que são planejados em software específico para isso e são impressas em impressoras 3D e aí isso é transmitido para a boca do paciente. A gente só executa mais sem nem pensar. Gente, o digital mais- veio pra revolucionar, né? Por mais que eu tente errar a posição de um implante hoje, é meio difícil que o computador não deixa. Mas todos, eu ouso dizer que não são, né, doutor? Todos ainda odontos, ainda mais em cidade de interior, que tem esse acesso a isso, né? Ainda tem esses procedimentos mais antigos. Mas igual você está dizendo, que tá chegando aqui em Alta Floresta e a ideia, tanto do seu curso quanto de outros dentistas, é justamente capacitar esses dentistas mais, não Esse só lado antigos, tecnológico. mais para esse lado tecnológico, porque hoje, assim como nós, Space, né, marketing digital, às vezes tem pessoas que ainda falam, esse negócio de internet dá resultado. Funciona mesmo? Gente, é o futuro. Na verdade, nem é mais o futuro, é o presente, né? Se você não entrar, realidade, é a né? realidade. Hoje a gente também trazendo uma outra novidade aqui. Recentemente fiz um curso em Goiânia. Paciente que não tem osso, perdeu os dentes há 50 anos atrás. Posso fazer implante?
através desse método de planejamento virtual, de impressões 3D, a gente pode fazer próteses hoje customizadas. São próteses feitas em computador, impressas em titânio, feita exclusivamente para aquele paciente, onde a gente transfere essa prótese, pode reabilitar um paciente que a própria odontologia já tinha descartado. Dado como perdido, caso. Então, assim, ó, seu caso não dá nem para fazer enxerto mais, seu caso você não tem nenhum mínimo de osso que suporta fazer uma prótese fixa. E hoje, com essa nova era, essa odontologia digital, a bucomaxilofacial, ela já trabalha com isso há muito tempo, né? Com esse planejamento 3D. Então, hoje a gente já tem previsibilidade de resultado. Antes de operar a face do paciente, a gente já sabe mais ou menos como vai ficar. Porque os guias computadorizados, impressos 3D, é transferido para a boca ou para a face do paciente, que não deixa a gente errar a posição. Então, é tudo feito minuciosamente, exclusivamente para cada paciente, né? E bem individual. E essas próteses customizadas fixas, para esses pacientes que não têm um mínimo de osso para receber enxerto, Sim. é feita para essa situação. Geralmente são pessoas com mais idade, assim, que não têm os dentes ou não? Não é necessariamente. Existem os pacientes sequelados também. Ah, tá. Perdeu um segmento devido a um tumor. Esses pacientes que eram descartados, ó, você não pode ser reabilitado. Com essa prótese customizada, feita em computador, planejada, impressa, hoje a gente pode reabilitar ele. Legal. Eu não sabia disso, não. E você vê que DEM a gente... que a gente... Ô, gente, é o produtor falando aqui comigo. Ô, Flávio, você me paga. Você não fala na hora que eu estiver falando, que eu não entendo. Mas eu vou falar aqui ao vivo o que ele tá perguntando. Se essa prótese ela é feita aqui ou ela vem de fora? Vem de fora. A gente faz o planejamento aqui. A captura de exames, né? Imagem, escaneamento. É enviado para uma empresa fora. Ela é planejada, discutida com o profissional. Hoje tudo de forma virtual. Sim. Né? E aí a gente aprova todo o planejamento. Ela é confeccionada e enviada para a gente ir para a cirurgia já com ela. Você quer falar na medida certa do Ela é paciente. individual, ela só serve. E agora vamos lá, que é um assunto também que todo mundo que é polêmico no meio do dentista, a questão do custo. Porque eu imagino que para fazer algo assim não é barato, não é acessível ainda a todo mundo. Como que funciona? É um custo muito alto para isso? É uma tecnologia nova, né? Que é novo. Para falar, ixi, é tudo que é novo. Custo alto. Esse tipo de prótese customizada a gente só fez em um paciente autofloresta até hoje. Mas a minha equipe em Goiânia faz isso de rotina. Se você não tem osso, você tem uma justificativa e tem um plano de saúde, esse plano de saúde é obrigado a pagar esse tipo de prótese. E é um valor de... É um carro. caso de alto, até um pouco mais. Mas também, gente, aí entra naquilo. É o seu bem-estar, entendeu? Se você pode ter uma qualidade de vida melhor, deixa o carro para depois. Você anda de a pé com dente top. Não? Com tudo em saúde. Saúde e bem-estar. É assim que pelo menos eu penso. Agora, você quer ficar um pouquinho banguelo? O carro é uma escolha sua. Não é mesmo? Mas não, brincadeiras à parte, é verdade. Se a pessoa, se ele levar ali na prioridade a sua saúde, seu bem-estar, pode ser o valor de uma casa. A pessoa, ela vai se dispor, As entendeu? pessoas estão preocupando muito com a saúde, né? Sim. Cada vez, as pessoas estão mais vaidosas. Então, além de restabelecer a estética, a função mastigatória restabelecida, o não usar aquela prótese solta na boca, aquilo que pode cair, aquilo que é constrangedor para o paciente, mesmo que você... Às vezes a gente conversa com alguma pessoa na rua, essa pessoa fala um pouco mais tímida, ela segura aquele sorriso, essa pessoa tem um transtorno psicológico afetado por não ter um dente fixo. Por estar conversando com você, aquela prótese cair. Não, tem gente que não se alimenta no público, né? Não vai no restaurante. Nossa, doutor, você falou agora, eu até lembrei. Pode terminar que depois você fala.
alguns desses pacientes, como foram mutilados, estava conversando um pouco mais cedo, há muitos anos, já foi até descartado a possibilidade de fazer um enxerto ósseo, porque não tem um mínimo para receber aquele enxerto. A prótese customizada hoje veio para elucidar todos esses casos. No Revolucionário. caso do meu pai, ele teve que fazer. Ainda é um valor altíssimo, mas os planos de saúde, a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, já entendeu que essa sequela causa muitos transtornos desses pacientes, não só estético, como funcional, e obriga os planos de saúde a estar arcando prótese. Ó, isso Uma dica, hein? não, isso é tão real. Eu vou falar, semana passada eu fui em um empreendimento aqui da nossa cidade comprar algo, e aí eu fui atendida por um atendente muito simpático, só que eu não consegui entender o que ele falava. Aí eu falei, às vezes é porque é tímido, né? Fala mais baixinho, mas não abria a boca pra falar. E aí, então, assim, prejudica, assim, se ele é um vendedor, eu que sou cliente, eu preciso entender o que ele tá falando. Aí eu fiquei encucada com aquilo, mas fiquei ali na minha. De repente, ele abriu um pouco, assim, na hora de falar, e eu vi que ele não tinha essa parte aqui dos dentes. E aí, o que eu percebi? O constrangimento. Porque se você fala e articula, você mostra isso aqui. E aí, ele, sem graça, imagina, encaria o serviço dele, né? Então, essa questão psicológica, sei lá, emocional da pessoa, autoestima, ou abala tanto, porque aquilo ali pode, sei lá, se fosse um cliente ignorante, falar, se fosse reclamar com o gerente, ó, eu não tô entendendo o que o seu vendedor tá falando e não vou comprar aqui. O cara é em cima do vendedor. Então, assim, é uma situação que realmente mexe com a vida da pessoa. E às vezes tem pessoas que tá anos assim, né? Não fala direito. Eu também tem vários casos que eu já conheci de mulheres mesmo, que você falou, não é o termo encavalado, mas tem os dentes assim, apinhado, que não falava, Fabrício. Tipo, sempre ou com a mão na boca, ou, sabe, saía do rumo, assim, da visão, do campo de visão nosso, por conta da É vergonha. uma questão de saúde pública. Existem pacientes que são depressivos por esses casos. Tem paciente que comete suicídio Sério? por conta de uma ausência dentária, por usar prótese, por não ter condições financeiras de arcar com implantes. Então, isso aí vai além do que faltar um dente, né? E igual você está falando, às vezes a pessoa pode até perder o emprego. Isso pode trazer outros transtornos psicológicos para esse paciente, entendeu? Alguns levam até suicídio. Na bucomaxilo, a gente teve um caso em Goiânia, onde o paciente era classe 3, tá? Exemplo clássico, o goleiro do Corinthians, o atacante da seleção brasileira agora, o Pedro, né? Uhum. Onde tem a mandíbula muito projetada, em que o caso dele era muito grave, ele não tinha condições financeiras, o SUS não oferta em todos os centros esse tipo de cirurgia, que ele pegou uma serra elétrica, ele mesmo tentou serrar o queixo dele em casa. Tem anestesia no banheiro e tudo. Como o fator psicológico, a depressão, pode fazer a pessoa fazer loucuras. Isso leva até mesmo ao suicídio. E explica pra nós, doutor, o que é essa classe? Que você diz classe 1, classe 2, classe 3? São as classificações de padrão de perfil. A classe 1, o paciente é normal, mesodermo, né? Corte certinho, a face não tem a parte superior mais projetada ou retruída. Né? A classe 2 é quando a parte da frente, é quando o paciente é meio Ronaldinho. Tem um queixinho, patata. Essa parte Tem a Pri já é dessa. Ela tem Pra- um queixinho um pouquinho mais pra pra trás. dentro, assim. Isso. E aí a gente existe várias, hoje tem os preenchedores, né, que fazem um maquiamento dessa deformidade facial, que é um problema esquelético, né? E aí tem a cirurgia ortognática, tem a mentoplastia, onde a gente trabalha só com a pontinha do queixo. O paciente tem um queixo tinto, não quer fazer uma cirurgia de grande porte, como é a cirurgia ortognática. É só mexer na ponta do queixo, faz uma projeção, uma retrusão somente dessa parte aí do que a gente chama de mentoplastia. Não entra então nessa não é a harmonização facial? Harmonização. Que falam que essa parte aqui até fica mais quadrada, assim. Isso aí eles fazem tratamento cosmético preenchedores. Não é a mesma coisa. Quando o paciente não quer se submeter a uma cirurgia ortognática, uma mentoplastia, é um procedimento definitivo, aí
ele é submetido a uma harmonização facial. Mas às vezes o problema desse paciente é esquelético. Essa deformidade é grave, ela é grande, né? É uma deficiência óssea muito grande. Somente a harmonização não consegue suprir, né? E esse caso não é só estético. Às vezes o paciente não consegue se alimentar e não consegue morder, devido a esse trespasse ósseo. Às vezes a parte da frente a parte de cima é tão para fora, a maxila, que ele, quando morde lá no palato, lá no céu da boca. Nossa, ele não consegue triturar os alimentos. Ou às vezes a mandíbula é tão para frente, ele também não tem o encaixe dos dentes, aí também não consegue se alimentar. Isso não é estética, isso não é harmonização facial. E é genético? Fator genético. Sabe por quê? Lembra de um pastor que... eu vou falar que ele é tranquilo, ele já fez, acho que essa cirurgia, o pastor Ivan. O filho mais novo dele, ele tem isso daí. Só que eu não sei se ele chegou a fazer a cirurgia ou se ele usou, sei lá, um aparelho. Mas eu sei que o menininho, o filho dele também tinha. E aí foi diagnosticado desde de novinho. E eles usam uns aparelhos diferentes do que o que a gente usa. Não sei nem como é o nome, mas pra Aparelhos tentar... ortopédicos. um negócio assim pra tentar ir pra trás desde pequeno. Porque passou pra ele. Aí, por isso que, na hora que você falou, eu lembrei. Falei, caraca, então é genético o negócio. Porque o pai tem e o filho também tem. É genético e às vezes também um paciente que chupa dedo, paciente que Aí fica com o dente assim. chupeta, né? E aí causa essa deformidade óssea também. Viu? E aí só o aparelho ortodôntico não resolve. Às vezes um dentinho, uma mordida que não se encontra, o problema é mais esquelético do que dentário. O que acontece é que às vezes eles tentam compensar esse problema somente com a posição dos dentes, sendo que o problema é ósseo. Então você acaba agravando mais a situação. Então existe essa indicação e essa comunicação do ortodontista com o cirurgião bucomaxilo e para entender o limite de cada um. Então, às vezes, a gente não consegue operar uma cirurgia ortognática se o dente está girado, porque na cirurgia eu não consigo engrenar esses dentes. Então, é um trabalho em conjunto, a ortodontia e a cirurgia bucomaxilo. Prepara um caso para ser operado. No caso das crianças, o mais precoce possível for diagnosticado que ela vai ter esse problema facial, existe a ortopedia facial, que são os aparelhos ortopédicos que estimulam um crescimento ósseo ou trava o outro para que no futuro essa criança não precise fazer cirurgia. Olha aí. O da Priscila, parece que falaram que ela ia ter que quebrar o osso aqui dos... Palato? Como que é o nome dessa cirurgia? Tem pacientes, essa cirurgia a gente faz muito aqui em Alta Floresta, né? Que é a expansão de maxila, onde você tem uma arcada, ela é mais fechadinha, porque uma arcada normal, ela é igual uma ferradura, ela é aberta, né? A parte de cima tem que guardar a parte de baixo como uma caixinha de sapato, tampa, sobrepõe a base, a parte de cima morde, esconde os dentes de baixo. Tem casos onde o paciente ele tem essa parte de cima fechada, Assim. ela é fechada. E aí, só o aparelho ortodôntico não corrige isso. Porque o problema, ele é esquelético, não é dentário. Aí a gente faz uma cirurgia, chama expansão rápida da maxila. Que aí coloca um dispositivo no palato, né, no céu da boca. E a gente faz uma osteotomiazinha, um cortezinho ósseo, que deixa isso passivo para ser aberto. A gente chama de distração óssea. A gente faz com que o osso cresça depois do término do crescimento facial. E muda tudo a face também, parece que depois... Esses pacientes, às vezes a gente falando em cirurgia ortognática, que vem na cabeça das pessoas é que a gente está falando só de estética. Mas eu estou falando mais em função. Né? Paciente que tem uma arcada atrésica, que a gente chama, ele não consegue falar bem, ele tem a fonética atrapalhada, porque a língua não consegue fazer todos os movimentos, né? Fonoaudiólogo, sua irmã é fonoaudióloga, ela entende muito bem isso e acaba encaminhando para esse tipo de procedimento, essa nossa avaliação. E alguns pacientes têm apneia do sono, ronca muito à noite, devido aos maxilares, a maxila e a mandíbula, é muito para trás, acaba fazendo uma obstrução na via aérea superior. Até isso tá ligado. Em relação E o tratamento é ortognático, é pegar esse ossinho que está fechando aqui atrás, jogando tudo para trás, obstruindo aqui, jogando para frente, para que deixar livre a via aérea.
Caraca, então você vê que não é um negócio. Às vezes a gente acha assim, tão pequenininho, tá envolvido com. Não, e às vezes vai deixando muito pra depois. Depois eu faço. E o medo, né? Eu acho que uma das coisas também, né, doutor, o paciente às vezes tem muito medo de essas cirurgias, elas é tranquila? Como é que você, que Essa você... cirurgia ortognática, ela tem que ter uma dedicação do paciente, porque ela é um pós-operatório um pouco desconfortável. Mas falando isso em 3, 5 dias, né? A gente tem aquele edema exacerbado, o paciente fica muito inchado, mas que depois houve a regressão desse edema, o paciente já começa a ter sua mastigação precoce, porque hoje a gente trabalha com um sistema de fixação, placa e parafusos, que faz que o paciente tenha a sua vida estabelecida de forma precoce, né? Antigamente eles bloqueavam o paciente quando fraturava a mandíbula. Você saía do centro cirúrgico com a mordida travada. Hoje o paciente sai do centro cirúrgico podendo até comer alimentação leve, que as placas e parafusos faz com que esse paciente tenha essa reabilitação, esse restabelecimento da sua função de forma precoce. Então a gente reinsere esse paciente hoje o mais precoce possível para suas funções, né? Antigamente era assustador, porque dependia muito do pós-operatório para você ter resultados, né? E o que a gente tem hoje para a cirurgia, a gente consegue liberar esse paciente para o seu trabalho, para suas funções o mais brevemente possível. Olha aí. Então é possível, né? O povo que tem Você medo. tem medo precisa ali, ter ó, medo, você não. vai rápido já. Sucesso. E o tempo? O tempo em média, assim, de uma cirurgia depende? Depende muito de qual é a deformidade do paciente, né? Se o paciente precisa mexer na parte de cima, que é a maxila, a mandíbula, e na pontinha do queixo. Uma cirurgia em média de 4 a 5 horas. Em média de 4 a 5 horas. Ela é feita Caraca. em ambiente hospitalar, sob anestesia geral, e normalmente o paciente deve ficar internado no hospital uns 2 a 3 dias. E aí, quando você vai fazer essa cirurgia, né, no paciente, você fala que você contou que tem outros com você. Então, na sala de cirurgia não é só você em si. Normalmente, cirurgia ortognática somos em 3 cirurgiões. Isso é só pra mexer aqui, ó. Imagina, gente. Então, é interessante, a gente que é leigo no assunto, né? Pra vocês é tão comum isso, mas pra nós é algo assim, caraca, muito Grey's Anatomy, já fico imaginando. Mas é dúvida. Outra coisa, só pra gente já partir pro nosso momento aqui. Doutor, se a pessoa ela não tem tanta necessidade ali, não tá sentindo nada em relação aos dentes, mesmo assim ela deve se preocupar com alguma coisa em relação aos dentes, tipo, tá fazendo algo ali direto pra uma revisão, assim como exames às vezes. É porque às vezes eu tinha muito essa dificuldade. Falar, cara, vou mexer no negócio que já tá me doendo. A gente só vai quando já tá ótimo. Já vai já dor, passando mal. Desse jeito. Odontologia hoje é muito preventiva, né? Então, você precisa ter dor, precisa ter algum desconforto, você precisa ter alguma limitação para procurar um dentista? Não, tá? Tem muitas doenças também que elas são silenciosas. Muitas lesões de boca. Às vezes você bateu um dente quando você era criança, e não se preocupou. Aí você, 20 anos, vai lá procurar porque começou a nascer o siso, você está sentindo dor no siso. Quando a gente pede uma radiografia, a mais simples que seja, uma radiografia panorâmica, a gente acaba assustando porque a gente já encontra lesões, cistos em outra região da boca, tá? Isso tratado precocemente tem resultados melhores. Então, não é só porque a saúde começa pela boca, não é só porque começa pela boca, mas existe outros agravos, né? Dentre eles, tumores, tudo diagnosticado de forma precoce, a gente tem tratamento menos invasivo. Então, assim, falando um pouco mais da minha especialidade, quando todo paciente chega para mim no consultório, quero avaliar o siso, você vai fazer uma panorâmica. Eu acabo vendo o paciente como um todo, né? Acabo vendo todos os dentes, porque a radiografia me mostra isso, e a gente, lógico que nosso foco principal é a queixa principal do paciente, mas eu não vou deixar outra coisa passar batido, né? A gente orienta, às vezes o paciente tem um cisto, precisa fazer um canal,
Às vezes eu vejo uma cárie grande no paciente, ó, procura clínico geral, vai fazer essa restauração, porque senão depois pode se agravar e a gente precisar de uma abordagem ainda maior. Então já faz um todo, né? Da boca toda. Isso é bom. Então, acho que vou ter que fazer uma visita. Eu também vou. Eu tô falando que eu acho que eu tenho que tirar meus UTIs. Tem um aqui que tá me incomodando. Apesar da gente trabalhar com essa questão dos traumas, cirurgias maiores, né, a nossa formação inicial ela é mais intraoral. Então, a gente, mesmo que os especialistas, ele acaba diagnosticando uma coisa ou outra e fazendo esse encaminhamento, né? Então, a gente, quando vê um probleminha, já orienta o paciente, ó, procura a especialidade tal, procura um endodontista, um ortodontista, um especialista em reabilitação e vá ver o que está acontecendo nesse outro dente aqui. Que legal. Então já faz esse processo também de orientação, né? Isso é importante. Antes da gente brincar aqui com você um pouquinho, doutor, só me responde, você falou de orientação, vocês trabalham, tem algum tipo de trabalho social aqui na cidade? Talvez, sei lá, um dia que vocês fazem palestras nos lugares ou na escola, ou se não tem interesse em fazer algo do tipo? Já fiz mais, né? Devido à rotina ser um pouco mais exigente hoje, né? Há muita gente. Atualmente, eu faço esse trabalho no consultório, ou até mesmo no hospital regional, né? A gente recebe um convite, a gente está muito presencial nisso aí. Mas, se alguém tem alguma dúvida, tem algum evento para fazer e precisar, a gente está à disposição. Legal, show de bola. Legal. Então vamos lá? Doutor, a gente sempre gosta de fazer uma brincadeira com os nossos convidados aqui no final das conversas, que é um bate-bola. Então, o Fabrício vai falar uma palavra e você vai dizer a primeira coisa que vem na sua mente. E eu vou dizer uma palavra e assim por diante. Preparado? Começa aí, Fabrício. Doutor, Deus pra você. Tudo, Família. tudo. Amigos. Opa, é essencial, né? Empresa. É o nosso ganha-pão, né? Onde a gente tem que ter essa dedicação a mais, porque é onde a gente sustenta a família, é onde nos proporciona coisas que até mesmo para o sustento da gente, né? Então é um foco. O sonho, doutor. Sonho é ainda poder promover mais dentro da minha especialidade aqui para nossa região, né? Lutar, trazer outros profissionais que agregam algumas coisas que a gente ainda não faz e a gente fazer com que a Alta Floresta não seja mais dependente de nenhum lugar para promover saúde, para promover o bem-estar dos pacientes. Realização. Eu digo que eu sou realizado pela família que eu tenho, pela bênção de Deus, né? Pelos pacientes que eu tenho também, pelos amigos que eu conquistei aqui em Alta Floresta, eu sou realizado. Inspiração. Uma inspiração. Tem, primeira são os meus professores, né? Eu quero aqui deixar meu agradecimento a todos, porque sem eles a gente não estaria onde estamos, desde lá da escola até da minha pós-graduação, né, da residência, os preceptores. Então eu me inspiro muito nos meus professores. Sempre dedicaram muito e me transmitiram muito conhecimento. Legal. Um exemplo de pessoa. Jesus. Legal. A música do momento. Sertanejo, sou goiano, não posso deixar. Sertanejo. Uma palavra. Amor. Tudo que você faz com amor, você faz bem feito, você é realizado. Uma frase, doutor. Fica à vontade. Pegou. Não tem dicas? Talvez uma frase que tá mais falando com você ultimamente. Deixa eu passar. E pra gente encerrar, um conselho de vida. Conselho é cuide-se. Tá? Desde a prevenção. Tivemos uma fatalidade na cidade essa semana, né? Onde perdemos um profissional aí do direito, né? Que aos 36 anos. Então, assim, eu trabalho com cardiologista dentro da equipe multidisciplinar. Então, cuidar hoje é viver com qualidade,
é ter uma longevidade de vida maior, então cuide-se. Legal. Antes da gente encerrar, mas ele também não falou aqui, mas o doutor casado, tem filhos também, então conta um pouco aí dessa... Verdade. É que a gente começou, a gente já foi falando da especialização, a gente foi embora da especialização. Eu sou casado, muito bem casado, né? Com a Lidiane. E até vim pra cá agora, eu tava brincando com o meu pequeno, quase que eu não vim, hein? Imagina, não sei como é que é. Deixar ele dormindo lá, mas é o amor do papai, meu Eduardo, Olha aí, meu Dudu, então, você só tem um. por enquanto. Enquanto, então tá vindo mais aí, gente. Mas, Prazer aí também, né? Vamos dar um abraço pra Lidiane aí, pro Eduardo. Meus pais também, Aí, ó, Celina, Elaine, Celina, Elaine, toda. isso aí. e ó, e aí já vim no primeiro podcast, já fui divulgando, próxima vez traz a família toda pra conversar com a gente. Tá o auditório do lado de cá. É verdade. Aí todo mundo ficou conferindo o que você vai falar, hein, ó. Verdade ou não? Mas queria agradecer, doutor, por esse bate-papo tão inspirador e tanto conhecimento que a gente adquiriu, né, Fabrício? Muito conhecimento. Obrigado mesmo, doutor, pelo... Agradeço, tá? Parabéns pelo empreendimento de vocês, por esse espaço maravilhoso aqui. A Alta Floresta precisava mesmo de uma equipe como a de vocês. Nunca vi tanto profissionalismo voltado para o marketing, né? Então, desejo todo o sucesso do mundo para vocês. E minha agenda é um pouco corrida, mas eu fico à disposição. Algum outro assunto que precisar aqui, a gente está. Você quer falar, doutor? Olha ali naquela câmera e fala um pouquinho aí, convida o pessoal para conhecer o seu estabelecimento, né? Onde que eles podem te encontrar, fala o seu arroba no Instagram. É o seu momento. Essa aqui, ó, nessa câmera aqui, ó. Eu tenho um consultório fixo, né, na Clínica Vita. Convido a todos para ir lá conhecer nosso consultório, nossa equipe, né? Estamos também aí nos hospitais da cidade, né? Quando tem algum trauma em face, aí acaba nos chamando aí para essas avaliações, procedimentos. Então, deixo minhas redes sociais aí, a Space vai estar cuidando disso aí. Então, logo a gente vai ter mais novidades lá e mais entretenimento também. Legal demais. É isso. Muito bom, obrigado pela parceria de sempre, doutor Maico. Valeu. E ficamos na expectativa para o próximo episódio. E mais uma vez queremos pedir para vocês que estão nos assistindo, gente, coloca aqui nos comentários o que você achou da conversa. Se você tem alguma dúvida da nossa conversa aqui, depois a gente pode estar encaminhando para o doutor estar respondendo, né? Comenta também quem que você quer que a gente traga aqui pro StarCast, porque quem manda aqui é vocês, entendeu? Porque é muito bom estar com vocês. Então, já se inscreve no canal, deixa o like de lei, compartilha e fique esperto aí nas nossas redes sociais que a gente vai estar lá postando todas as novidades que a gente está preparando para vocês. Isso aí. Beleza? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais. Valeu.